Olá, olá, cara amante do universo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Quarto Crescente. O meu nome é Ana Ameixoeiro e neste vídeo vamos falar sobre o signo de Gêmeos. Pois é, chegamos aqui à temporada de Gêmeos, dentro desta playlist onde tens tudo sobre as 5 características lado luz e lado sombra dos 12 signos do zodíaco, e este é onde vamos falar sobre os nossos amigos gêmeos. Já sabes, se nasceste naquele período entre 21 de maio, 20 de maio sensivelmente até ali 21 de junho, até a altura do solstício, então és deste signo porque o Sol estava a irradiar algumas características através dele. E se tu não és, também tens estas características em alguma parte do teu mapa. Então, vamos lá descobrir isto e vamos navegar juntas nesta viagem sobre a energia de Gêmeos. Vamos lá! Gêmeos, e chegamos aqui ao signo mais divertido do zodíaco. Pois é, chegámos aqui a estes nossos amigos brincalhões, leves, onde a vida tem esta leveza e é espetacular, fantástica. Eles que nos ajudam a trazer esta boa disposição, esta tranquilidade, esta despreocupação para viver a vida de uma forma muito mais plena, muito mais divertida e sem compromissos. Ok, acho que todos nós, antes de escutarmos este vídeo, vamos gostar de saber onde é que nós temos esses gêmeos em nós para poder ter esta energia tão característica que lhes é atribuída. Gêmeos, como te disse na introdução, ele vive ali, o Sol está a atravessar este signo ali entre o período de 20 de maio sensivelmente até ao dia 21 de junho e depende às vezes do horário, por isso é que alguns dias pode haver aqui alguma interferência nestas datas, mas sensivelmente são nestas datas. E se tiveres alguma dúvida, podes fazer o teu mapa astral, certamente que vais ficar completamente esclarecida, porque às vezes quando existe ali aquele ponto de transição, nós ficamos indecisas, e indecisão também é uma palavra-chave em relação a Gêmeos. E vamos lá a este Gêmeos que é do elemento ar, ou seja, Gêmeos representa a dualidade. Ele é o terceiro signo do zodíaco e ele vem nos ensinar mesmo a comunicar, ou seja, nós nascemos ali em carneiro com aquela força, aquele impulso para a vida, depois com touro vamos tendo uma percepção, por ele ser do elemento terra, uma percepção dos nossos sentidos e do nosso corpo, destas sensações, a parte sensorial, e depois é tal e qual como observar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de um bebé, de uma criança, que a partir de certa idade começa também ali a falar e a emitir os primeiros sons, as primeiras trocas, as primeiras palavras. Então, Gêmeos vem-nos ensinar isso e vem mostrar esse lado curioso da criança, em querer explorar, começa também ali a dar os primeiros passos, a ter esse movimento, mas antes disso vai ali explorando, vai vendo, vai tendo uma consciência de uma nova linguagem, de um novo vocabulário. E isso vai ser toda a desenvoltura que vamos tendo também no nosso mapa enquanto evoluímos como seres humanos. Então eu acho isto super fantástico, super espetacular. E depois, ali a seguir a Gêmeos, entramos no signo de Caranguejo e também sobre ele já te deixei aqui algumas características lá de luz e lá de sombra. É lógico que pode haver há sempre muito mais. Estes vídeos eu tento transmitir tudo aquilo que eu acho mais relevante e mais importante, ok?
Então, Gêmeos, como eu te estava a dizer, ele é o terceiro signo do zodíaco, ele é do elemento ar e ele tem uma modalidade que é mutável. Então, logo, ser do elemento ar, que é um dos elementos mais leves, ou seja, nós não conseguimos pesar o ar. Às vezes temos aqueles ambientes pesados e isso é outra coisa, mas nós não conseguimos pesar o ar. A terra sim, não é? E depois o ar está disperso por todo lado. E depois ele ter esta capacidade de mutabilidade, então é aquele que é quase como se fosse uma pluma que nós temos aqui, uma pena que consegue saltar, é viver ali é viver nas nuvens, ok? Gêmeos é viver ali a saltar de nuvem em nuvem. Imagina isso e traz esta leveza e esta simplicidade para a nossa própria vida. Mercúrio é o regente de Gêmeos e por si só Mercúrio é o deus o mensageiro dos deuses, ele é o deus da comunicação, ele é o deus também ligado à parte da música e ele também é ali o deus dos vendedores, o deus dos comerciantes, porque ele auxilia nesta parte também das trocas, mas ele também é o deus dos ladrões, ok? E sim, todos temos que ter um Deus e então Mercúrio está ali a proteger. Ele também é o Deus dos ladrões e também vou falar sobre isto numa das características lá mais à frente. Sim, todos temos estas características também dentro de nós. E então o Mercúrio, é muito importante nós trazermos essas características aqui para dentro do signo de Gêmeos, porque vamos compreender também muito melhor. Mercúrio era aquele Deus mensageiro entre os reinos, ou seja, ele tinha essa grande versatilidade de estar num reino de um determinado Deus, de estar num reino de outro determinado Deus, conseguia transitar entre esses mundos e então essas características também vêm para Gêmeos. Mercúrio era aquele que tinha as asas nos pés e tu é quase ali o Asterix que tinha aquelas asinhas e que quando tomava aqueles super elixires ficava também com super poderes, ficava super rápido e então essas asas também vêm aqui associadas a Gêmeos, eles têm essa capacidade de voar para qualquer lugar e também fazer essas trocas e essas partilhas. Além do mais, Mercúrio também é um deus hermafrodita, ou seja, ele tem as características da dualidade, a representação de uma energia do feminino e do masculino. Então, às vezes pode haver aqui essa mesma dualidade entre um lado e outro, e também não é o caso que Gêmeos é representado por duas imagens, duas pessoas, ou seja, dois gêmeos, ou seja, em algumas situações vem uma mulher, a representação de uma energia de mulher e outra de homem, outras vezes podem vir duas mulheres, podem vir dois homens. O que vem aqui na representação deste signo é mesmo esse dois. Se tu fores ver, também tem essa representação de um dois romano. Então há sempre esta dualidade, ou seja, Gêmeos por si só já é este signo dual e às vezes isso pode ser muito bem utilizado, outras vezes nem por isso, ficamos sempre ali naquela inquietação, naquela será isto, será aquilo, será aquilo outro. Gêmeos é, como eu te estava a dizer, um dos signos do elemento ar, os outros dois signos são o signo de Balança e o signo de Aquário. Então, sem mais demoras e trazendo-te já aqui algumas informações e algumas palavras-chave deste signo de Gêmeos, vamos passar às características. A característica número 1 que eu tenho aqui para partilhar contigo é que ele é o signo mais leve, ele transmite mais leveza
no nosso próprio mapa astral. Então, como eu te estava a explicar há pouco, ele tem essa grande capacidade de nos fazer sentir leves. E às vezes o sentir leve é aquela situação, ok, como é que eu posso ter estas asas nos pés, mas eu só consigo ter essas asas nos pés, só consigo voar se conseguir eliminar alguns pesos. Ele não gosta de nada pesado, ele não gosta de estar fechado, ele não gosta de restrições. E é assim, nós às vezes sentimos esse lado leve porque nos sentimos livres e livres de fazer aquilo que nós realmente desejamos e aquilo que nós realmente queremos. E às vezes quando nós assumimos determinados pesos, Gêmeos vem-nos ensinar que nós não precisamos de carregar esses pesos. Nós podemos ser essa leveza. E aqui uma característica de Gêmeos em termos de marcas, muitas marcas que tu vês por aí utilizam plumas, utilizam penas para dar essa sensação de leveza, ok? Podes ficar também atenta a isso, e quando nós também queremos trazer a leveza para a nossa vida, podemos começar a utilizar também esta simbologia das penas, ou seja, quem é que voa? São os pássaros, porque eles têm essa grande capacidade de voar, eles têm essa capacidade de viajar. E viajar também é outra característica aqui de Gêmeos, porque adoram estar sempre em transição, e isso é o que só podemos não carregar, viajar de uma forma muito mais rápida, muito mais fluida, se não tivermos tantas bagagens na nossa vida. Então, um bom Gêmeos é sempre aquele que adora ter... adoramos, aliás, ter por perto, porque ele nos vai dar essa sensação de beleza. E quando nós trabalhamos isso no nosso próprio mapa astral, é onde nós nos sentimos completamente leves, completamente livres e com essa sensação de facilidade nas situações. Isto é fácil, isto é leve para mim. Então reflete já aí, o que é leve para ti? O que é leveza também para ti? E também esta leveza dá-lhe aquela sensação de poder ir a qualquer lugar, em qualquer instante. Então aqui já temos esta característica que quando, por exemplo, numa determinada empresa, num determinado lugar, nós temos aqueles mensageiros, nós temos aquelas pessoas que fazem as trocas, as partilhas, os vendedores, os comerciantes, aqueles que giram, aqueles que sabem fazer girar, aqueles que sabem de um vento suave ali a fazer girar. As coisas têm que estar também em dinâmica e em movimento. Então, isto é depois o que traz também leveza. Não há ali pó debaixo dos armários, não há nada disso. Há leveza na nossa vida. Já disse aqui leveza muitas vezes, não é? Mas é verdade. Agora, o lado sombra desta característica que eu trago aqui é quase o lado inconstante. Inconstante, o que também às vezes traduz uma falta de compromisso. Como eles não gostam de ficar agarrados a nada, não conseguem criar esses laços, não querem esses compromissos, ou seja, não gostam de compromissos, e eles têm também essa grande capacidade de dizer assim: estou aqui, vem uma ideia, então vem uma ideia e depois muda de ideia, porque aquela ideia afinal já não é isto que me faz sentir desta forma, e às vezes isto pode-se traduzir também numa falta de concentração, numa falta de orientação, numa falta de foco, dificuldade também em finalizar as situações, ou seja, ele assume, diz que sim, ok, está tudo bem, tudo jóia, tudo leve, tudo espetacular, mas depois nós vamos pedir o compromisso. Então,
como é que isto está afinal não era isso que me estava a apetecer fazer nesse momento, ou isso estava-me a causar demasiado peso, não é nada disso que eu quero fazer. Olha, esqueci-me, tive aqui outra ideia, e isso vai dar ali uma sensação não muito agradável, por exemplo, se for numa questão profissional, mas também numa questão pessoal, é aquele tic-tac que cá temos dentro de nós e que às vezes está sempre a falar connosco, teca, e que nos impede de ter falta de concentração, falta de foco, porque ele nunca está parado, é aquele inquieto, é aquela criança também que está muito inquieta, que está aqui agora a fazer uma coisa e depois vai fazer outra, porque não gosta de monotonia, não gosta de estar ali a cumprir situações que sejam mecânicas e que sejam repetitivas. Isso não é realmente para alguém que tem Gêmeos forte ou que é do signo de Gêmeos. E por isso dá-nos aquela sensação de não estabilidade. E é aquela pessoa que apresenta sempre as duas caras. Ela tem essa personalidade dual. E o que é que isto quer dizer? Verifica onde tens gêmeos no teu próprio mapa astral, porque é onde tu vives essa dualidade, ok? Então é quase como se tu estivesses a viver essa dualidade, puxa para um lado, depois puxa para o outro, depois vai para um lado, depois vai para o outro. E às vezes nós precisamos de trazer um lado mais focado, mais concentrado aqui a estes gêmeos, e não é assim muito fácil. Ele prefere ir embora do que estar realmente ali a assumir situações que não quer realmente, que vai lhe causar muito incómodo. Estou aqui a recordar, por exemplo, quem tem lua em Gêmeos é uma pessoa que necessita de muita explicação, de perceber as situações. Mas porquê é que isto é assim? E é aquela pessoa, aquela criança que nós temos que explicar as coisas e bem faladas, bem comunicadas. E precisa de ter este entendimento através da comunicação, da linguagem. E é muito importante que tu também saibas disso, porque uma criança com lua em Gêmeos é realmente uma pessoa que pode querer aprender muito mais, querer saber muito mais. É aquela criança que está inquieta, que tem falta de concentração e falta de foco, por isso deem aqui também alguma atenção especial a esta criança, porque nem todos somos iguais e esta criança também não é igual às outras, necessita de uma maior compreensão e aceitação neste campo. Pode ser aquela criança que, por um lado, tem uma grande necessidade de falar, mas por outro lado, às vezes também tem aqui uma necessidade de desenvolver a sua linguagem, pode ter ali algum tipo de bloqueio. Vou passar agora para a segunda característica que é espetacular aqui sobre Gêmeos, que é o signo mais jovem, é aquela pessoa mais divertida, mais brincalhona, que adora rir, que tem boa disposição. Eu até parece que também tenho Gêmeos forte no meu mapa, né? Por acaso, mas pronto, é brincalhão, é agradável, é aquela pessoa que parece que tomou o elixir da juventude, parece estar sempre jovem, parece estar sempre radiante, porque está tudo bem na vida dela, vivendo isto de um lado luz, como eu te estou aqui a dizer, então traz estas qualidades e estes atributos. Quando quiseres trazer leveza, jovialidade, toca aí a ativar este signo de Gêmeos no teu mapa. E vou-te dar também aqui uma dica. Gêmeos, na jornada do tarot, ele é a carta dos enamorados. Há pessoas que gostam desta carta, outras que nem por isso, então logo aqui tu já tens aqui dicas preciosas como Gêmeos também te vai poder ajudar, até olhando para esta carta, ir entendendo, ir integrando e perceber
que às vezes nós temos que fazer escolhas e as escolhas vão no sentido daquelas que nos ajudam a libertar pesos para nos sentirmos cada vez mais leves e também muito mais jovens, porque parece que quando nós vamos para velhos é que vamos carregando aquele peso, não é? O peso também, às vezes pessoas novas têm pesos, grandes responsabilidades e às vezes não são essas responsabilidades que são nossas, simplesmente porque nós as abraçamos, simplesmente porque nós vamos lá e queremos aquilo para nós. Então, Gêmeos vem-nos ensinar, ok, isto é assim, é assim, é assim, então vamos lá com subtileza e com gentileza levar isto de uma forma, viver a vida de uma forma muito mais leve e agradável. Por outro lado, um lado sombra aqui deste signo que eu tenho aqui para partilhar é o lado infantil. Ok, se por um lado temos a jovialidade, do outro lado temos a infantilidade. O que é que isto quer dizer? São aqueles que se recusam a crescer, a não assumir nenhuma responsabilidade e isso é alastrado para as diversas áreas da vida, não é? Não quer amadurecer, não se quer tornar adulto, tem resistência a isso. E, não, por exemplo, é aquela criança que diz assim, vai arrumar ali o teu quarto. Ele não gosta muito de assumir essas responsabilidades, não é? Se nós pudéssemos também não o faríamos, correto? Então, Gêmeos vem-nos ensinar também isso, mas educar com carinho a assumir aqui uma responsabilidade. Tem atitudes de birras, atitudes infantis, às vezes em adultos nós próprios também temos essas birras, aquelas manhas, aquelas situações de infantis e às vezes nós só temos que ir ao nosso lado da nossa criança interior e perceber, ok, dar-lhe atenção, o que é que tu realmente desejavas, o que é que tu realmente querias, e verificar o que é que está ali a acontecer para poder expressar, dar voz e dar expressão através da linguagem, comunicar as suas necessidades, mas de uma forma não infantilizada, mas de uma forma muito mais leve e jovial. Ok? Passando aqui agora para a característica número 3, antes de passar aqui à característica número 3, quero convidar-te a deixar aí o teu like, o teu comentário, se és Gêmeos, se conheces alguém de Gêmeos, se fizeram sentido estas duas características que partilhei contigo até agora e também se és novo aqui, ser muito bem-vindo e se és nova, ser muito bem-vinda, sente acolhida aqui neste espaço onde falamos sobre os ciclos da lua, arquétipos, astrologia e tarô. É tudo isso que vais encontrar aqui dentro da Quarto Crescente e também já sabes que temos lá o nosso clube de tarô onde tu podes sentir-te muito bem-vinda, onde podes ir estudando também ao teu ritmo e onde eu também dou muito mais especificidade sobre estas temáticas dos signos, das cartas, desta combinação. Sente-te acolhida e deixa-me aí também a tua partilha, o teu comentário, porque eu vou gostar realmente de saber deste lado de cá, ok? Vamos passar aqui para a terceira característica de Gêmeos. Gêmeos, ele governa o reino da mente, ou seja, ele é o rei do conhecimento. Ele tem essa versatilidade, ele tem múltiplas habilidades, ele tem múltiplos talentos, ele é aquela pessoa que é capaz de ter 20 livros abertos e pode não ter terminado nenhum, mas consegue ir buscar ali conhecimento em vários livros e tem essa capacidade, essa versatilidade depois de ir interligando também as peças. Ele é um campo. Gêmeos saudável tem ali um campo de terreno com ideias, está sempre a borbulhar ideias, estão sempre a surgir aqui no reino também do pensamento.
e Gêmeos, ele quer experienciar tudo, ele quer viver tudo, ele quer viver tudo ao máximo, ele quer ter, ele tem essa capacidade de falar com a pessoa, seja qual for a que está no início da fila, no fim da fila, com o padeiro, com o engenheiro, com o arquiteto, com o agricultor, com o bebé, com a criança. Ele tem essa capacidade de falar com o médico, com o artista, tem essa dinâmica. Então, é uma pessoa muito versátil, que tem assunto para conversar sobre tudo e com uma gama muito ampla, muito vasta. Ele consegue falar com todas as pessoas, tem assunto, tem conhecimento, tem histórias para tudo, ok? E por isso é que ele tem este dom do conhecimento. Enquanto, por exemplo, o signo Balança, ele tem ali o que é que eu vou viver e o que é que o outro vai viver, tem essa percepção. Gêmeos é aquele lado um bocadinho mais egoísta de querer saber tudo, de gostar de saber de tudo, mas para absorver, para si mesmo, porque parece que está a ser emocionalmente alimentado de diversas experiências, diversas vivências, diversas experiências também através do mundo. Adora estar nas redes sociais, adora ler, adora ver vídeos, adora podcasts, adora tudo, devora tudo de todas as áreas, mas vai encontrar alguma onde ele vai realmente ter que aprender a aprofundar. Então aqui o lado sombra desta característica é que ele vem ter que ganhar este discernimento e aprofundar em sabedoria. Ele vem distinguir conhecimento de sabedoria, porque sabedoria é o lado oposto de Gêmeos, que é o signo de Sagitário, que traz este lado mais sábio, este lado mais velho, este lado, sim, gosta de viajar, gosta de aprofundar, são esses grandes mestres com grandes valores, mas que têm sabedoria e aprofundam-se em determinada matéria. Mas, ou seja, podem até ter várias, porque vem dali dos conhecimentos Gêmeos, mas vêm aprofundar. Então, Gêmeos vem também aprender a aprofundar os seus conhecimentos e transformá-los em sabedoria, não ficar ali apenas pela rama, porque esta pode ser aquela pessoa que tu falas e tu ficas, uau, esta pessoa sabe imenso. Sabes, aquelas pessoas às vezes que aparecem aqui pela internet ou que tentam te vender alguma coisa, parece que têm uma lábia para tudo. Sim, não nos esqueçamos que Gêmeos é regido por Mercúrio, que é esse deus dos ladrões, entre aspas, porque eles têm e dos comerciantes, porque têm a grande capacidade de vender, têm lábia para tudo, tudo, vão dizer-te aquilo que tu realmente queres ouvir, sim? Mas depois, quando tu mergulhas, quando tu vais ver, afinal aquilo era só, como se costuma dizer, fogo de vista, era só a parra ali, não tinha o sumo da uva, ok? Por isso, bons Gêmeos vem ali a aprofundar e a criar sumo com sabedoria. E isso dá-lhe estas características de não se tornar uma pessoa superficial e aprender também a começar a colocar limites na informação que vai absorvendo ao longo da sua vida, certo? Vamos passar agora já aqui à quarta característica, que Gêmeos sim tem o dom da comunicação, como eu já te estava ali a dizer, é o bom falante, é um bom escritor, é um bom músico, porque também Mercúrio é este deus da música, ele fez o seu primeiro instrumento e tu podes também ir pesquisar sobre isso. Ele é esse mensageiro dos deuses, ele conseguia comunicar em vários reinados e ter essa comunicação. E é assim, música é vibração, e quando eu falo aqui em comunicação, além de estar a falar de escrita, falar de linguagem, estou a falar também da vibração, que é a música. Então, quando os bons Gêmeos
também tem este desenvolvimento artístico muito elevado. Posso dar aqui já uma referência de uma pessoa que eu tenho de Gêmeos, que é o nosso querido Fernando Pessoa. Ele tinha este múltiplo conhecimento e foi traduzindo através da sua sabedoria, na sua escrita, na sua poesia, e vê como é tão magnífico que Fernando Pessoa, que nasceu no dia 13 de junho de 1888, sei disto porque também estive a estudar o seu próprio mapa astral e como ele também, em parte, adivinhou até o seu próprio dia, o dia da sua própria morte, e como já também era um apaixonado sobre estes temas da astrologia. Fantástico, magnífico, sim? E então ele é aquela pessoa que tem uma grande rapidez, uma grande rapidez de raciocínio. Se ele é tão leve, se ele consegue viajar tão rápido, ele também tem esta grande capacidade de raciocínio muito rápido, tem logo a resposta na ponta da língua e consegue falar e comunicar, é exímio como ninguém, certo? Por outro lado, temos aqui um lado sombra, que é o mais malandro e também o mais falador do zodíaco. Estás ali a ir a algum lugar e aquela pessoa que está sempre... aquela que não fala, aliás, que não fala não, aquela que não para de falar, que gosta de dar nas vistas, estar sempre a falar, quando ela fala, mais ninguém fala. Ou seja, por um lado isso às vezes até é bom quando há ali alguma festa entediante, mas por isso cautela a colocar limites com aquilo que se fala, porque às vezes não mede também aquilo que fala, e então é aquela pessoa que às vezes tu pousas ali o telefone de lado e deixas lá falar, vais fazer as tuas coisas e vens e ela ainda está a falar sobre o mesmo assunto, ok? Então, Gêmeos têm assunto para dar e para vender. Quando ele se chatear, é que ele vai parar para o outro lado e vai falar para outro lugar. Então vem medir também as palavras, o que é para falar, o que é que não é para falar e em que circunstâncias é que é para falar ou não, ou ficar realmente calado. Por exemplo, trago-te aqui outro exemplo. O Jack Sparrow dos Piratas das Caraíbas tem muito esta energia de Gêmeos. E se tu já viste esse filme, é aquele que está sempre a falar, não diz coisa nenhuma, mas consegue levar sempre a sua avante, mas às vezes até pode deixar os outros enrascados. E por isso é que esta situação é do rei dos malandros, porque o rei dos malandros ou o rei dos mentirosos consegue arranjar sempre ali uma forma de escapar, uma forma de inventar mil e uma histórias. Por isso também um lado imaginativo é característico deste signo de Gêmeos, a parte da escrita, mas se tu estás ali a dizer alguma coisa, é aquela pessoa que inventa mil e uma desculpas e às vezes é capaz de mentir com o maior descaramento na tua cara e tu às vezes até pensas que ela está a dizer a verdade. Sim? E por isso é que são também os bons vendedores, os bons falantes, aqueles que conseguem vender o bom e também a banha da cobra, como se costuma dizer. Por isso é aquela pessoa também muito fofoqueira, cautela com aquilo que é dito a uma pessoa de Gêmeos, porque pode ter logo também uma história e não é por mal. Às vezes podem associar histórias a histórias e é aquela, diz-se um ponto, acrescenta-se um conto. Fazem logo ali também uma estas histórias. Por isso, aqui cautela com aquilo que tu contas. Muitas pessoas que também têm a profissão de jornalismo e também até de políticos, são pessoas que também têm Gêmeos desenvolvido no seu próprio mapa astral. De uma forma, eu não estou a dizer que há maus jornalistas, não é isso que eu estou a dizer, nem só maus políticos, mas vejam aqui características de jornalismo que têm a ver com uma parte de comunicação, de oratória, ok? Tem esta capacidade de estar sempre, é um grande inventor de ideias, certo? E para finalizar, quinta e última característica, esta última
não é assim muito agradável de Gêmeos, pois não, mas vamos passar ainda aqui à número 5, que vai ser realmente parece mais querida, que é aquele adaptável, o mais adaptável e o mais versátil. Então, ele tem esta rapidez, ele consegue agilizar e criar ali soluções também rápidas para qualquer situação. Esta é aquela pessoa, por exemplo, que não consegue também estar no mesmo lugar a fazer as tais tarefas repetidas e prefere ir para outro lugar, adaptar-se a outro lugar do que estar num lugar que não lhe faça qualquer sentido, nem que esteja a sentir-se pesado, a sentir-se corroído, a sentir-se que o seu fogo está a apagar, a sua inteligência está a apagar, porque inteligência também é uma das suas características muito, muito importantes, com todo esse conhecimento, mas aqui o que é que quer dizer? Ele às vezes até pode mudar de emprego e ir para outro lugar onde até possa não estar a receber tanto dinheiro, não é o dinheiro que o movimenta, é mais uma parte de intelecto. Ele pode mudar simplesmente porque ali já não está a aprender nada. Então, é bom também tu refletir sobre isso. Por exemplo, uma criança que esteja numa escola e que esteja ali num determinado lugar a aprender, vê lá se ela estiver a começar a ficar para trás ou a começar a não desenvolver a sua linguagem, se ela não está a achar aquilo entediante e ela até é alimentada por esse desenvolvimento. Nem todas as crianças são iguais, mas quem tem gêmeos ou com gêmeos forte no mapa, essa criança precisa destes estímulos também mentais. E é isso que a vai fazer, que a vai fascinar, que a vai alegrar, que a vai sentir-se bem no seu próprio papel, E aqui, agora, um lado sombra desta característica é a falta de constância, a dualidade, porque como esta pessoa está sempre em mudança constante, nós nunca sabemos o que é que podemos contar vindo desta pessoa, ou seja, é quase que improvável e não nos dá aquela estabilidade que às vezes nós precisamos. E uma pessoa que tenha gêmeos deste lado, que está sempre a mudar, para si própria também não é bom, para si própria também, porque está sempre, parece que não tem raiz, não tem lugar, não tem estabilidade. E então vem desenvolver as suas características de adaptação, trazer este dom da versatilidade, saber adaptar-se às situações é muito importante, é uma das grandes características do que o ser humano necessita, mas também vem aprender a não... Hoje acordo para a esquerda, depois acordo para a direita, ou daqui a uma hora estou a dizer uma coisa, daqui a outra hora estou a dizer outra, então vem ganhar constância no seu próprio discurso e ter essa autoconfiança naquilo que está realmente a transmitir e saber que o que é que o outro pode esperar de mim. Ele às vezes interiormente nem ele próprio sabe e vive sempre nesta ambiguidade, nesta dualidade, mas são assim as suas características. Por isso, fica aqui o vídeo do signo de Gêmeos e espero que tenhas gostado. Diz-me aqui qual foi a característica que tu vais gostar de implementar na tua vida, abraçando este lado de Gêmeos que também habita dentro de ti. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.